Então, boa noite, Carlos e Mami, aqui aguardando os demais componentes do nosso grupo, do projeto de extensão, mas já vamos iniciar aqui a nossa apresentação, porque senão a Isabela chegou. Pronto. Olá, Isabela. Eu sei que Isabela não pode falar, tá, gente? Que ela está em um ambiente onde ela não pode usar o microfone, mas vai ficar ouvindo. Então, olá, Isabela. Ela pode fazer assim, ou assim. Então, Isabela, eu apresento Carlos e Mami, que são alunos do nosso curso de graduação. Isabela é a nossa assessora para assuntos de acessibilidade, certo? Então, ela não pôde participar da reunião passada, então hoje deu para ela, quer dizer, parcialmente, né? Mas pelo menos ela assiste e depois pode dar ideias quando puder falar, usar o microfone. Então, eu preparei uma apresentação, porque com a apresentação a gente vai, né, passo a passo, seguindo aqueles tópicos, e aí não esquece dos aspectos, né, que a gente precisa mencionar. Então, eu preparei essa apresentação aqui, que é sobre conscientização, né, para a prevenção de quedas em idosos. Enfocando, claro, inicialmente falando da importância, que a gente já falou na reunião passada, mas enfocando os meios. Que estratégias podemos usar para promover essa conscientização, e a conscientização leva à promoção, à prevenção, à promoção da saúde, e, claro, por meio da prevenção de quedas. Então, é um tema de extrema relevância, e nós vemos no nosso dia a dia que não apenas os idosos sofrem quedas, né? Então, nos últimos 6 meses, na minha família, né, minha tia sofreu uma queda, minha irmã sofreu uma queda, minha irmã não é idosa ainda, mas, quer dizer, a gente pensa em idosos, porque é o grupo de maior risco, tanto em termos de risco, de chances de cair de forma acidental, como também as consequências são mais importantes, né? Então, daí a importância, né, do nosso projeto. Então, a gente parte da conscientização. Por quê? Porque quando começamos a fazer ou campanhas, ou palestras, ou oficinas, ou qualquer outra estratégia para chegar a esse nosso público-alvo de idosos e seus familiares, a gente já parte de uma conscientização, porque, veja, começa de uma conscientização, e a conscientização. Professor Maroja chegou. Olá, professor Maroja. Olá. Talvez ele não esteja ainda. Vai continuar pagando até o dinheiro acabar. Ô Josiane, não. Maroja, está com o áudio ligado. Está com o áudio ligado. Certo. Professor Maroja, eu quero apresentar você a Carlos, que é o nosso bolsista do projeto, e a Mami, que é nosso aluno voluntário do projeto, tá bem? Isabela, você já conhece, vocês já se conhecem, né? Já conheço. A Isabela, que é, como vou repetir, a nossa assessora, não é? Muita honra nossa ter Isabela participando também do nosso projeto, assessora em acessibilidade. Bem, então, eu estava dizendo, Maroja, que a importância, né, do projeto no sentido de termos um conjunto de estratégias, né, para levar idosos e suas famílias a se conscientizarem sobre a importância da queda e sobre os meios de prevenir essa queda.
E eu estava mencionando aqui que nos últimos 6 meses, 2 pessoas da minha família sofreram quedas, né? Minha irmã, que não é idosa ainda, pelo menos cronologicamente não é idosa, ela sofreu uma queda e fraturou o ombro. Ainda não se recuperou totalmente. E minha tia mais jovem, né, sofreu uma queda também, teve hematomas, né, mas não teve um desdobramento mais grave, graças a Deus. E a gente tem que pensar que a prevenção de quedas não é só para o idoso, embora o idoso, eu estava falando sobre isso quando você chegou. O idoso, ele é um grupo de risco, não é, mais importante, né, tanto pelas consequências quanto pela própria chance de cair. Então, eu estava também falando sobre a conscientização. É claro que a conscientização ela se associa ao conhecimento, né? A partir do momento em que o idoso e seus familiares eles sabem da importância dessa prevenção de quedas e dos riscos, então aí a conscientização ela vai acontecer naturalmente. Então é conhecimento e conscientização. Eu coloquei aqui o nome dessa apresentação, conscientização. Conscientização por meio de várias estratégias, como, por exemplo, podem ser até palestras, oficinas, folders, né, cartilhas, aqueles infográficos, né, que se colocam em folders, até o próprio Instagram. Então, a gente tem várias estratégias para obter, né, uma ação que possa ser eficaz na prevenção de quedas e chegar até esses idosos. Aí a gente pensou em idosos da comunidade, né? Então, a conscientização sobre a prevenção de quedas em idosos e o papel assim vital também a extensão universitária. Eu vou pedir só para você desativar o microfone. Pronto? Oh, obrigada. Você volta a colocar o microfone quando quiser. Então, como eu disse, como eu ia dizendo, a extensão universitária desempenha um papel muito importante, né, no contexto da saúde. E nós sabemos que as quedas representam esse risco significativo para a qualidade de vida e a saúde dos idosos, e impacta diretamente na sua independência e bem-estar. Então, ao longo da extensão, desse projeto de extensão, né, nós podemos ter a oportunidade de atuar além dos muros acadêmicos, e é aí que nós estamos nesse impasse, e vamos discutir no fim dessa nossa reunião, sobre o local, não é, da execução do nosso projeto. Eu falei execução do nosso projeto no sentido de chegar a idosos da comunidade. Então, promovendo ações que não apenas informam, mas que envolvem esse grupo de idosos em estratégias, né, de prevenção e de cuidados. Então, hoje nós vamos explorar como essas iniciativas, ou que iniciativas de extensão nós podemos usar, né, como pontes entre o conhecimento que nós temos e que nós vamos desenvolver ao longo da vigência desse projeto. Como eu disse, nós temos primeiro uma preparação, por isso, assim, que eu não estou com assim, eu tenho pressa, mas, assim, primeiro, a gente tem, como falei na reunião passada, nós temos primeiro um momento de preparação nossa, nós como integrantes do projeto. Nós precisamos ter conhecimento para poder atuar, né, no projeto. Então, pelo menos até janeiro, fevereiro, a gente vai se preparando. E eu gostaria, como eu estava falando aqui com o Carlos, antes até de Mami chegar, sobre a produção. Então, a gente já pode ir produzindo, independentemente de já ter começado ou não na comunidade, né, com o contato com grupos de idosos. Então, vamos explorar essas digamos, pontes, né?
Então, essa conexão, né, entre a universidade e a sociedade é fundamental. Por isso que nós não vamos ter um projeto que seja só, digamos assim, com nossas reuniões, produzindo cartilhas, produzindo folder, postando, né, campanhas pelo Instagram. Por quê? Porque a gente precisa ter essa conexão com a comunidade. E é fundamental para que a gente possa desenvolver ações educativas que possam ser eficazes, né, e que tenham um potencial de transformar, digamos, o entendimento, né, até a própria conscientização dessas pessoas e criar um ambiente de saúde, né, mais protegido para os nossos idosos. Então, vamos também juntos refletir sobre como a gente pode fortalecer essa conscientização e, principalmente, como cada um de nós pode contribuir, né, para esse projeto. Eu estava também dizendo no início que a gente vai dividir algumas tarefas, né, entre nós. Essas tarefas elas vão começar pela apresentação aqui no nosso grupo. E, a partir dali, essa tarefa que cada um vai abraçar vai se converter em um produto do nosso projeto. Então, passando aqui. Não está passando por quê? Porque eu fechei aqui. Bom, aqui eu coloquei o seguinte: coloquei primeiro essa apresentação sobre meios, né, de levar conscientização e informação sobre prevenção de quedas ao idoso à comunidade, e a nossa preparação. Depois, o cronograma de reuniões que vai, né? Já começou no mês passado, não, foi em outubro, né? A primeira reunião faz um mês, agora nós temos a nossa segunda reunião, foi em setembro, nós estamos em outubro agora. Setembro, outubro, então, novembro teremos a terceira reunião e assim por diante. Né? Em dezembro a gente vai conversar, porque dezembro é um mês assim, um pouco diferente. Então, vamos ver em dezembro como faremos. Aí tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Pronto, temos a vigência do projeto. Então, aí que nós vai incidir o nosso cronograma. E, por fim, essa questão aqui que tem assim, sido problemática, né, no sentido de que as minhas tentativas de entrar em contato com o Clube do Idoso não foram, de certa forma, um contato inicial, mas eu não consegui contato com quem realmente está lá para dar respostas, né, sobre se nós podemos, como é que a gente pode fazer esse intercâmbio lá com o Clube do Idoso. Então, são essas três questões. Então, bom, seguindo. Então, o que a gente vai mencionar aqui nessa primeira reunião, eu vou falar especificamente sobre palestras e workshops, que são duas oficinas, né? A gente só quer falar em inglês, né? Tem uma palavra tão boa que é oficina, né? Então, eu vou falar sobre palestra e oficina e alguns outros aspectos relacionados, até em termos de conteúdo, e citar outras formas, né, de estratégia que a gente vai dividir aqui entre nós. Bem, seguindo aqui, palestras, né? Começando por palestras. Bom, assim. Então, as palestras educativas sobre prevenção de quedas em idosos são uma forma, né, de prevenção, sem dúvida. Porque é uma ferramenta que é antiga, né? É uma ferramenta que é muito frequentemente usada para promover a saúde e a qualidade de vida, né, dos idosos. Eu já fiz palestras para idosos antes, acho que desde o tempo do projeto Cuidar, Maroja. Lembra? Faz muito tempo, 2007, que Maroja também participou.
que... O projeto Cuidar teve muitos pacientes. Teve, mas assim, dos pacientes. não foi dentro do projeto Cuidar, mas foi por meio do contato com contato com a Amparo, que Amparo me convidou para que eu fosse dar uma palestra para os idosos lá do SESC, que fica ali em Cabo Branco. É SESI ou SESC? É SESC, né? Ou é SESI ou SESC. Já faz tanto tempo. E aí eu fui falar sobre o envelhecimento normal, né? Foi muito interessante. Então, a gente também, eu lembrei, essa semana, eu lembrei, puxa, teve essa palestra lá no SESC, o SESI. Ali seria também um local, né, de nossas práticas, mas depois a gente vai falar isso mais no final, certo? Então, voltando às palestras, essa palestra foi muito boa, eu gostei muito, os idosos participaram, idosos assim bem esclarecidos no sentido de ter um grau de letramento, não é bom. Então, esse tipo de intervenção, que são as palestras, né, não apenas elas vão informar, nós vamos informar por meio de palestras, né, sobre os riscos, sobre as consequências das quedas, mas também a gente pode oferecer orientação prática, né, sobre como reduzir esses riscos no dia a dia. Então, as quedas em idosos, elas são uma das principais causas de hospitalização. A gente falou isso na reunião passada, né? Então, tanto de hospitalização como a perda, né, de autonomia. Então, isso torna a prevenção um componente central para a velhice saudável, né, e mais segura. Então, a palestra, ela costuma abordar, assim, uma ampla variedade de temas, desde a identificação de fatores de risco, como identificar, como o uso de medicamentos, né, que alteram o equilíbrio, problemas de visão, fraqueza muscular e ambientes com obstáculos. A doutora Eveline chegou, só um momentinho, gente. Olá, Eveline, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, que bom tê-la aqui conosco. Eveline, eu quero apresentar, eu não sei se você conhece o professor Maroja, acho que ele foi seu professor também, né? O professor Maroja, Eveline, foi nossa aluna, e foi nossa residente também lá na clínica médica, e foi nossa mestranda do Prof. Saúde, né? Terminou a sua dissertação, defendeu a sua dissertação muito bem, e agora nós a convidamos, né? Aliás, esse foi o tema da dissertação dela no mestrado, foi a educação de idosos para prevenção de quedas. Só que era um contexto diferente, era um contexto de uma instituição de longa permanência, duas, né? Então, bom, apresentados. Sim, eu queria apresentar também a você, Eveline, a Isabela, que ela não pode falar, ela está com problema. Não pode falar porque está num ambiente, né? Um ambiente, digamos assim, que não permite que ela fale, ela está nos escutando. Que é a Isabela, ela é arquiteta, já participou do nosso projeto de extensão anterior, que foi voltado para pessoas com deficiência, e agora, não é, ela é nossa assessora adoro falar isso, assessora de acessibilidade, certo? Então, já apresentei a Eveline, né? Então, assim, eu estava falando aqui, Eveline, de estratégias, né? São várias as estratégias, então, estratégias pelas quais nós podemos chegar a esse público-alvo de idosos da comunidade. Então, começando pela estratégia, acho que é das mais antigas, que é a palestra, né? Então, a gente pode informar sobre esses fatores de risco e pode informar também sobre a importância que tem a adaptação no ambiente domiciliar. Então, as instruções sobre tapetes, né, tapetes que não levem a quedas, né, corrimões, iluminação adequada, né, exemplos, né, de mudanças que podem ser facilmente renovadas
e que tem um impacto significativo na redução de quedas. Então, outro ponto fundamental que a gente pode abordar nas palestras é o incentivo à prática regular de atividades físicas. Eu, quando fui lá no Clube do Idoso, fui 2 vezes. Isso eu vou falar no final da nossa reunião hoje. Nessas 2 vezes, eu vi tantos idosos lá, sabe, idosos fazendo atividade com orientação lá, não sei se era fisioterapeuta ou se era educadora física, e muitos idosos ali transitando, né, e fazendo atividade física, né? Então, são exercícios, né, que promovem o fortalecimento muscular, o equilíbrio, né? E a gente sabe, tem trabalhos recentes aí desse ano mostrando, né, de forma inequívoca, que o exercício físico ajuda até a melhorar a cognição, né? O aspecto mental, emocional dos idosos. Então, tem aqueles instruídos por fisioterapeutas, né? Tem o Pilates, lá tem Pilates também para os idosos. Tem o Tai Chi, né? Que tem resultados comprovados na prevenção de quedas. Então, ao fortalecer os músculos, para que os idosos se locomovam melhor, né? Isso ajuda a reduzir acidentes. Então, as palestras também podem esclarecer sobre a importância de manter uma boa nutrição, hidratação, são fatores também que influenciam diretamente, né, na força física e no equilíbrio. Então, as palestras educativas, além disso, né, eles cumprem também um papel importante ao criar um ambiente de socialização e apoio para os idosos. Então, eu fiquei, enquanto eu estava esperando a assistente social, lá no Clube do Idoso, na primeira vez que eu fui lá, a gente observava os grupinhos, né, eles esperando também a fisioterapeuta, ou era a educadora física, não sei, e aí grupinhos conversando, rindo, né? Então isso também cria um ambiente de socialização e de apoio para os idosos, né? Então os participantes eles vão compartilhar experiências, tirar dúvidas, né? E principalmente compreender que eles não estão sozinhos nesse processo, porque muitos idosos, como a Eveline mostrou na sua dissertação, até na revisão de literatura, muitos idosos acabam tendo reflexamente, como uma consequência de quedas, o medo. E o medo faz com que os idosos se restringam mais ainda a sua capacidade de mobilização e de locomoção, né? Então, até o medo de cair pode ser um fator importante. Então, um espaço como esse, o Clube do Idoso, ou outro espaço comunitário com idosos, né? Pode favorecer a troca de conhecimento, né? Até a gente pode se informar e colher também dados a partir do que eles dizem. E isso é uma rede de apoio, né? Que é fundamental para o bem-estar dos idosos. Então, no nosso projeto de extensão, não é, a gente tem aqui 3 profissionais de saúde e 2 estudantes de medicina, e tem também Isabela, que ela está estudando e vai estudar mais ainda acessibilidade. Então, a gente pode trabalhar como educadores e educadoras. Então, nós podemos alcançar de uma forma prática e que seja eficaz um público que muitas vezes tem dificuldade, né, de acesso a informações. Então, palestras também são um instrumento importante para usar nessa conscientização e prevenção de quedas, né? Então, além dessa simples, não é só uma simples transmissão de informações, né? Ela pode também conscientizar, capacitar os idosos e permitir que eles tomem decisões, né, mais seguras, se sintam valorizados, né, na busca de uma vida mais saudável, mais autônoma. Bom, então, aqui falei da importância geral das palestras, que geralmente, no momento, as palestras estão um pouco assim, mais como se
fosse uma forma antiga, né, de educação, mas ainda é válida, desde que as pessoas participem, né? Então, aqui eu coloquei alguns dados, assim, a importância que eu acabei falando já, né? Então, a educação sobre os riscos de quedas, né? Informando os idosos, promovendo maior segurança, aqui desenvolvimento de habilidades, né? De mobilidade, então, técnicas para melhorar a mobilidade, reduzindo a chance de quedas, aumentando a confiança, né, nesse sentido que eu mencionei, de que os idosos, eles muitas vezes ficam com medo de quedas, né, porque eles muitas vezes já sofreram quedas antes. E o envolvimento da família, dos cuidadores, então isso é muito importante, e isso pode criar um ambiente mais seguro para os idosos. Com o apoio, né, e a compreensão das necessidades deles, que muitas vezes a família não compreende, né? E às vezes eu digo isso, e também a gente pensa, às vezes até a gente que é da área da saúde, conhece os riscos, às vezes a gente deixa passar despercebido algum aspecto que é importante, né? Por isso que a gente também precisa se preparar para poder trabalhar como educadores sobre prevenção em quedas, porque o conhecimento, às vezes, fica um pouco assim, esquecido, não é? Então, a gente precisa fazer essas revisões. E aí eu me lembro, viu, professor Maroja, que um dia eu estava caminhando com minha mãe lá na calçada do Cabo Branco, aí eu ia um pouco na frente, aí eu ia lá na frente e voltava para encontrar com ela, né? Porque o nosso ritmo é diferente. Aí eu encontrei com Josiane, né? Josiane ia para o seu Pilates, e aí Josiane ficou até temerosa, né? Porque ela pensou, não, no caso da minha mãe, né? Andando ali, ela poderia escorregar, poderia, não sei, correr algum risco, né? E isso foi uma forma de conscientização para mim. Então, como eu disse, às vezes a gente é da área da saúde, a gente sabe dos riscos, mas no dia a dia, sabe, a gente vai esquecendo desses riscos. Lembranças a Josiane aí, Maroja. Então, a gente pode falar em palestras também sobre estratégias para evitar essas quedas. Então, por exemplo, como eu coloquei aqui, a adaptação do ambiente doméstico, já falei antes, né? Sobre como ajustar a casa para torná-la mais segura, né? Como remover tapetes soltos, como instalar corrimãos, né? Em alguns lugares onde os idosos transitam, e principalmente no banheiro, né? Os exercícios, né, de equilíbrio e força. Então, dentro mesmo, nas palestras, a gente pode incluir demonstrações de exercícios que os idosos podem praticar para fortalecer a musculatura, melhorar o equilíbrio. E o uso correto de dispositivos de auxílio também, porque a gente pode educar sobre como usar andadores, bengalas e outros dispositivos que estão disponíveis, né, de forma adequada para garantir a segurança, né, de locomoção para os idosos. Então, eu passei um aqui. Agora, as oficinas. Então, as oficinas são mais participativas, por isso que eu disse que as palestras elas tendem a ser consideradas mais obsoletas, não é? Por quê? Porque tem menor participação, mas você também pode ter uma palestra que seja participativa, que as pessoas que estão assistindo participem, né? Mas as oficinas, elas, diferentemente das palestras, as oficinas elas possibilitam que os idosos pratiquem exercícios e atividades práticas, né? Como eu vi lá também no Clube do Idoso, duas educadoras físicas estavam orientando, né? E só que assim, elas estavam lá na frente e eles, né, no salão repetindo os movimentos, né? Mas numa oficina, a gente pode fazer exercícios também, atividades práticas, mostrar, não é, de forma mais eficaz como
como se pode prevenir as quedas. Então, muitas oficinas podem incluir exercícios guiados, né, que vão desde alongamento e mobilidade articular até práticas de fortalecimento dos membros inferiores, né, além de atividades de coordenação motora. Né? Então, a gente conhece esses exercícios, por exemplo, eu sou praticante de Pilates também, e aí a gente já conhece alguns exercícios, né, que são bem práticos, né? Mas seria bom que a gente também pudesse ter a contribuição, né, de um fisioterapeuta também, né? E aí a gente pode pensar nisso. E se desse certo lá no Clube do Idoso, a gente já poderia entrar em contato com esses educadores físicos de lá. E também, além das atividades de coordenação motora, né, um acompanhamento do fisioterapeuta ou de um profissional capacitado é essencial para adaptar, né, as atividades às condições físicas de cada idoso. Né? Isso, cada um é diferente. Então, essas oficinas, elas vão servir também muito para explorar a adaptação do ambiente domiciliar. Né? Então, ao trazer para o contexto, né, da oficina, pode até levar objetos, obstáculos comuns do dia a dia, como tapetes, móveis e até simulação, né, de superfícies escorregadias. Os participantes podem vivenciar situações do cotidiano e aprender, né, a reorganizar o espaço em sua casa, para tornar um ambiente mais seguro, né? Então, como eu já falei, são muitas orientações que a gente pode proporcionar. Até ajuste da iluminação, né, dos ambientes que não estão tão bem iluminados, como corredores e banheiros, né? Então, e outro aspecto importante das oficinas é o compartilhamento de experiência entre os idosos também. Até eu coloquei aqui essa imagem, né, de um instrutor aqui. Esse instrutor aqui é um jovem, né, que está em uma oficina com idosos. Então, elas podem compartilhar, né? Eles podem trocar relatos sobre situações de risco, quedas, porque eu acho que 30% dos idosos, eu estou me lembrando isso da dissertação de Eveline, 30% dos idosos da comunidade, né, Eveline, apresentam relato de quedas no último ano. Então, essa troca é muito importante, não é? Porque reforça a sensação de pertencimento, não é? De encorajamento e facilita a acessibilidade e a adoção de práticas preventivas pelos idosos. Então, eu acho assim que a oficina ela é mais dinâmica, não é? E eu acho que instiga mais a participação dos idosos. Então, a questão dos medicamentos, né, que a Eveline é expert nessa questão, né, por ser geriatra, né, o uso de medicamentos, seus efeitos sobre o equilíbrio, a importância de exames periódicos, de visão, de audição, além dessas questões gerais que também são importantes e muitas vezes são, digamos, negligenciados pelo idoso e pela família, que são a hidratação e a nutrição adequada, também faz parte da prevenção de quedas. Certo? Então, isso para reforçar a ideia de que a prevenção de quedas vai além do ambiente, vai além dos exercícios. Trata-se, né, de cuidar de todo o organismo, não é isso? Então, a oficina, eu fico muito animada com a oficina, né? Mas a gente também pode planejar palestras para a prevenção de quedas, né? Então, eu acho que essa aprendizagem desse modo mais interativo passa a ser também mais personalizado, aproxima mais os idosos, né? Eu acho que é mais eficaz. Bom, então, mas além de palestras e de oficinas, né? Aqui a gente vê uma idosa com um andador, né? Então, essa idosa ela tem uma capacidade funcional mais comprometida. São idosos que assim já sofreram quedas, às vezes já estão institucionalizadas, né? Então, esses, como a gente chama de, como é que a gente chama de ferramentas? Não, tecnologias assistivas, e tem outra palavra, né? Eu não me lembro agora.
Aqui também outra idosa no andador, né? Então, e exercícios, né? Sim. Dispositivos auxiliares de marcha. Pronto. Dispositivos auxiliares de marcha, né? DAM, eu uso mnemônicos, né? Os dispositivos auxiliares de marcha também são importantes, né? A orientação sobre esses dispositivos. E aqui a importância de exercícios, né? Esses exercícios que numa oficina a gente pode orientar de equilíbrio, né? Também o fato de a gente conversar nas oficinas, né? Pode só a gente conversar e os idosos compartilharem suas vivências, seus medos, né? Suas quedas anteriores, pode aumentar a confiança deles em suas habilidades, né? Físicas. E também fazem com que eles possam ter uma atividade diária, né? Mais segura. E, no final das contas, tudo termina na melhora da qualidade de vida, não é? O bem-estar geral desses idosos. A ambientação, sim, então, o importante, claro, a oficina é mais trabalhosa, claro, porque precisamos de uma ambientação adequada, porque tem que ser um ambiente seguro, acessível, com um espaço suficiente para que os participantes possam se movimentar livremente. Então, aí é mais difícil encontrar um espaço, né? Lá no Clube dos Idosos tem uma sala bem grande, né, que é onde eu vi os idosos fazendo esses movimentos, né, aeróbicos. E também é importante o acompanhamento de profissionais qualificados, né, para guiar essas atividades. Então, lá eu procurei ver, junto com a assistente social, então tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, tem fisioterapeutas, educadores físicos, né? Então é essencial contar com esses profissionais. E a adaptação aos diferentes níveis de habilidade, né? Porque a gente precisa adaptar a oficina para atender às necessidades individuais de cada participante. A gente tem que respeitar. Por isso que a gente tem que conhecer esses idosos do grupo com o qual a gente vai trabalhar, por isso eu coloquei aquela parte, avaliação, tá? Avaliação, porque a gente precisa conhecer e saber das suas limitações, não é? E aí esses idosos vão se sentir mais incluídos. Opa, aqui. Promoção e interação. Então, aqui é o que eu já falei antes, né? Que eles interagem, né? Eles constroem relacionamentos nesses clubes. Isso combate a solidão, isso combate o isolamento social. Estimula um estilo de vida mais ativo, cria o senso de comunidade, né? Então, as oficinas são... É por isso que, assim, eu gosto muito da ideia das oficinas. E temos as campanhas. E como é que a gente faz campanhas de mobilização das pessoas, das famílias, de conscientização da comunidade, né? Então, uma forma é via internet, tem o Instagram, que o Carlos abriu um perfil no Instagram para o nosso projeto. Então, essas campanhas, elas são importantes, né? Porque tanto elas levam a conscientização nas mídias sociais, quanto de forma tradicional. Então, redes sociais, rádio, televisão, jornais locais são poderosos aliados para divulgar informações sobre prevenção de quedas. Então, vídeos curtos, aqueles infográficos, histórias de superação de idosos podem sensibilizar, não é, tanto os idosos quanto os seus familiares. Então, até, por exemplo, outro dia, passando lá na calçada do Cabo Branco, eu vi uns estudantes lá do nosso curso de medicina em um projeto de extensão, distribuindo folhetos, orientando a população, né?
que passa por ali. Então, também é importante esse contato, entregar esses folders, né? E essa produção, essa distribuição de folhetos, né, de cartilhas assim, ilustrados, é uma forma de, digamos, acessível, né, de práticas para alcançar um número maior de idosos e de suas famílias. Então, esses materiais, devem conter informações claras. Então, alguém aqui do nosso grupo vai ficar responsável para tratar. Eu estou falando aqui, eu falei de palestras e oficinas. Aí a gente vai ver outros modos, vamos distribuir hoje no cronograma para. O Carlos já vai ficar com a apresentação que vai ser na última sexta de novembro, já falei com ele, e aí depois a gente distribui os demais e os temas, né? Então, assim, para esses folders, esses materiais precisam conter informações assim bem claras para todos os níveis de letramento, né? Então, uma abordagem visual, né, com fotos, com desenhos, facilita muito a compreensão e também torna o conteúdo mais abrangente, né? Então, o uso de aplicativos também, blogs, os idosos mais modernos, eles têm um acesso à internet, né? Bom, então, existem essas outras formas, essas campanhas. Então, alguém vai ficar com campanhas de conscientização na comunidade. Aqui eu coloquei só alguns tópicos, né? Porque a gente às vezes esquece. Eu falei aqui, nessas campanhas de conscientização, informar a população sobre os principais fatores que contribuem para as quedas e como manter um ambiente mais seguro e consciente, campanhas de sensibilização comunitária, recursos e ferramentas disponíveis, como a gente pode divulgar informações, até sobre os recursos locais da comunidade, né? Então, serviços de saúde, programas de apoio, tudo isso faz parte de campanhas. E sensibilização e conscientização, né, engajamento também são palavras-chave quando a gente fala de campanhas. E o engajamento da comunidade nas atividades é importante, né? Questão de voluntariado, o incentivo à participação de voluntários em eventos voltados para a conscientização. Nossa equipe é pequena, né? Mas a gente pode também agregar pessoas para promover ações também comunitárias, né? A gente pode fazer parcerias com organizações locais, é isso que a gente está tentando, clubes, associações, porque aí a gente tanto encontra idosos, que é o nosso público-alvo, como também a gente amplia a divulgação e o impacto da campanha, né? Feedbacks também que a gente pode coletar dos participantes das campanhas, porque a gente pode identificar áreas de melhoria. Aqui eu estou falando mais rápido, porque já vai ser um assunto para tratar em outra reunião. Os resultados esperados, a gente sempre espera um resultado, né? A gente sempre espera que a gente vai ter algum efeito sobre aquela comunidade com a qual a gente trabalha. Então, a gente espera redução do número de quedas, aumento do conhecimento da população, fortalecimento da rede de apoio, né? Todos são aspectos que são esperados. Sim, a questão aqui que também eu já antecipei, distribui materiais informativos sobre segurança em casa, sobre os dispositivos, né, de mobilidade. E são tantos aspectos que a gente vai desenvolvendo, vai lembrando à medida que a gente vai estudando sobre o assunto. Então, esses materiais informativos, né, a gente pode... eu tenho um papel, certo? Por quê? Porque eu tenho um material acumulado de papéis que a gente pode elaborar os desenhos de um folder, de uma cartilha, e usar esse papel, né? Tem também a impressora, então, lá na minha sala, e a gente pode usar para produzir, já que a gente não tem verba, não é? Bom, por que não está passando? Apresentação não está respondendo. Aqui.
Pronto, aqui esses aspectos aqui já vão ser desenvolvidos em nossas reuniões vindouras, né? Porque como eu falei no início, a gente tem outras pautas, né? Isso aqui são tudo aspectos associados, né, à importância da segurança em casa para os idosos, né? Então, por exemplo, métodos eficazes para distribuir materiais, workshops, né, oficinas e palestras, distribuir informativos, né, em locais onde a gente entra em contato com os idosos, uso de mídias sociais e a colaboração com organizações locais, como eu já mencionei há pouco. E os conteúdos de materiais informativos, então, são dicas, né? São dicas práticas de segurança, são listas de verificação de segurança, informação sobre, eu estava tentando lembrar, equipamentos assistivos, né? Que é isso que a Evelyn falou, com outro termo, e até números de emergência, né? Para os idosos, tudo isso é informação. Engajamento da comunidade, tá? E também isso aqui vai ser. Eu estou já colocando os tópicos, né, para vocês escolherem: envolvimento de familiares, envolvimentos comunitários. Aqui eu já falei, não foi? Já falei, acho que eu voltei. Não, pronto. Cronograma. Então, o cronograma, como a gente já falta 10 minutos para a gente encerrar nossa reunião, eu preferia a gente passar para o nosso terceiro tópico, e esse cronograma a gente dividir, ou a gente definir conjuntamente, né? Eu não vou fazer o cronograma e colocar cada um com uma atividade. Eu queria conversar com vocês para saber que tema vocês gostariam. Então, eu dei algumas ideias aqui. Então, aqui está a nossa pauta, né? Apresentação sobre meios de conscientização sobre a prevenção de quedas em idosos, o cronograma, mas o cronograma vamos deixar em aberto. Já sabemos quem vai se apresentar no próximo mês, que vai ser o Carlos. Só falta o Carlos escolher qual é o seu tema, dentro da questão de prevenção de quedas em idosos e educação de idosos sobre quedas. Agora, vamos para esse terceiro item, que é o nosso momento, digamos assim, nosso momento que está representando um obstáculo nesse início, mas, como eu disse, assim, a gente também não tem essa pressa, a gente primeiro está na fase de preparação da equipe, mas é bom que a gente resolva essa questão. Qual será nosso local de execução prática do projeto? Então, deixa eu dizer, eu fui lá, como eu disse a vocês no grupo, eu fui lá uma vez, falei com a assistente social, peguei o número de telefone, aí ao chegar em casa, por quê? Porque ela disse que o coordenador é um padre Edivaldo, e ele é muito ocupado, e ela disse que raramente ele atende ao telefone, e ele não usa o WhatsApp. Mas ele tem uma secretária que chama-se Larissa, e aí eu peguei o contato de Larissa. Quando eu cheguei em casa, eu liguei, e não tem o WhatsApp nesse número, e não atendeu. Aliás, quando eu ligo aí, e eu vi que está certinho, de acordo com o que eu anotei, esse telefone não existe. Aí eu fui lá novamente. Aí eu cheguei lá, a assistente social não estava, tinha uma outra funcionária, que ela não parecia assim tão colaborativa quanto a assistente social, que foi muito simpática. Então, aí eu disse, olha, eu quero ver se o número aqui que está anotado da secretária do coordenador, se está correto. Aí eu olhei e estava correto. Então, aí eu pergunto, como é que eu posso fazer para falar com ela? A senhora tem que vir à tarde. Aí, à tarde, eu posso ir pela manhã, mas à tarde já fica mais complicado para mim, né? Eu tenho aulas no mestrado do PPGoa, na quinta e na sexta, aí tem algumas aulas também da graduação, né, em diversidade, e fica mais complicado para mim, pessoalmente, à tarde. Então, o que é que vocês sugerem? O que é que a gente poderia fazer? A gente muda de lugar. Quais são as outras opções? Eu me lembrei ali daquele, eu não sei se é SESI ou se é SESC, eu acho que o Maró já sabe, porque ele mora ali perto. Se é SESI ou se é SESC. É SESC, professora. SESC. Que em 2007 ou 2008,
Eu participei de uma palestra lá, eu ministrei uma palestra sobre o envelhecimento saudável, que foi muito bom. E tem um grupo de idosos grande, né? A sala estava cheia. Lá Minha também... mãe faz parte desse grupo do idoso, lá do SESC. Ah, pronto. Então, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, a gente pode entrar em contato com outros locais que podem ser cenários de execução do nosso projeto e também pode associar, que foi uma ideia que acho que foi a Eveline que deu na reunião passada, ou se foi um dos meninos. A gente pode associar também. Aí tem o SESC, tem grupos de associações de idosos nas comunidades que eu não conheço, né? Aí tem esse Clube do Idoso lá no Altiplano, que é esse aí que eu tive tentativas frustradas, né? Não tem um telefone, o e-mail que tem lá, eu escrevi 2 vezes, não recebi resposta. Aí tem também lá como é a sigla? Que é lá na universidade mesmo, ali perto do CES do CCS. O IPE. IPE, pronto. Instituto Paraibano de Envelhecimento. Eu já fui lá uma vez por curiosidade para conhecer, né? Conhecer um ambiente assim bem aprazível, bem organizado, e tem tem grupos de idosos que se reúnem lá. Então poderia ser o IPE e o que é que poderia ser mais que a gente falou outro dia? SESC. Em último caso, se a gente não conseguisse contato com a comunidade, a gente iria para o HU mesmo, mas o HU assim, talvez se torne mais difícil porque, de certo modo, porque lá os idosos que estão lá, ou eles estão no ambulatório de geriatria, cardiologia, outros ambulatórios, e eles já vão ali, já vão com problemas, né, médicos que já estão com um quadro, né, de adoecimento de um tipo ou de outro, que já vai dificultar, né, essa... Então, o ideal é que a gente tivesse um contato com idosos da comunidade, aqueles idosos que estão em condições de evitar quedas, porque são eles que se mobilizam mais, né? São eles que estão tendo o seu envelhecimento, né? Saudável, né? De certa forma, ativo, né? Pois bem, Carlos, pode falar. Professor, essa questão, porque, por exemplo, o HU tem os idosos que frequentam lá, mas tem uma alta rotatividade de pessoas, né? Sim, eles vão e voltam. Então, a gente, por exemplo, só viria essas pessoas uma vez, eu acho, no máximo, né? Enquanto que nessas instituições, a gente poderia ver os idosos que frequentam elas por mais vezes, né? Tem isso também. Sim, tem. Então, há várias razões, né, que fazem com que a gente queira ter nosso público-alvo na comunidade, que eu digo na comunidade, não em um serviço de saúde. Idosos que estão buscando manter um envelhecimento ativo, por várias razões, e por essa também, Carlos. E, assim, também o título do nosso projeto é Comunidade. Como foi um título, ele foi elaborado assim, meio já no último dia de submeter o projeto. Aí eu coloquei até GESME, né? Porque o GESME é nosso grupo de pesquisa. Aí eu coloquei GESME Comunidade. Então, claro, se a gente está conversando, falando de idosos que estão no HU, eles são da comunidade, eles não estão internados. Mas eles não são idosos que estão lá em suas casas, num clube de idosos, então, em um local, não é, de atividade física, que eles estão ali buscando manter, né, a sua autonomia, buscando se manter saudáveis. Então, vamos tentar encontrar formas, né, de falar, de ver lá no SESC e no IPE. E o Clube do Idoso, alguém tem mais alguma ideia que a gente... Eu não sei se essa época eleitoral, porque a gente sabe, né, que os serviços públicos de saúde e outros do município,
E, às vezes, eles contam com os funcionários, né? Funcionários, talvez não funcionários propriamente dito, mas aquelas pessoas que estão na coordenação, né? Para participar da própria campanha, a gente sabe, né? A realidade é essa. E eu não sei se é essa fase. O fato deles não terem um telefone lá, eles não têm um telefone lá na sala da assistente social, não tem telefone. Aí fica difícil a comunicação, né? Então, o que é que vocês dizem? O que é que vocês opinam? Temos mais 5 minutos, vai ser uma prorrogação, 5 minutos de prorrogação. Beleza. Só falar antes que, por exemplo, lá na comunidade que eu conheço, que é lá no Cristo, tem um grupo com idosos, né? A grande maioria são mulheres idosas. O nome do grupo lá é o grupo de dores crônicas, né? Mas, assim, eu já ouvi relatos lá dessas pessoas que têm esses problemas de quedas, né? Mas, assim, o problema é que é um grupo pequeno. No máximo, 20 pessoas ali que se encontram nas sextas-feiras à tarde, né? Tem outros dias também, mas é mais na sexta-feira à tarde. Aí poderia ser uma opção, mas teria que ver com o professor que tem um projeto lá também. Certo. Eu sei que vários bairros têm grupos de idosos, mas, assim, é difícil a gente ter uma forma de chegar até esse grupo, né? Então, eu não sei se aqui no meu bairro tem, eu nunca vi nada assim semelhante, mas a gente pode também, até pelo próprio Instagram, a gente pode procurar grupo de idosos, né? E se tem aqui em João Pessoa. Então, vamos continuar aqui na luta, buscando aqui o nosso público-alvo de práticas. Enquanto isso, a gente se prepara. E, para finalizar, então eu vou ver um contato com o SESC e com o IPE, certo? E eu vou convidar o professor Maroja para ir comigo lá no IPE, tá, professor? Tá certo. E no SESC também. Primeiro está inscrito o professor Maroja, depois a Eveline. Era só para lembrar, Rilva, que a campanha eleitoral está nos últimos instantes. Hoje tem um debate e domingo é a eleição. Sim. Então, nós estamos já encerrados praticamente. Exatamente. E assim, eu me referi a esse último mês, né? Foi o mês da tentativa de contato que eu tive, que todas. Eu fiquei animada na primeira vez que eu fui lá, mas aí depois as coisas não evoluíram. Pois é, Mara, já é isso mesmo. Então, a gente combina depois e vamos ver se a gente consegue. Eveline. Eu posso falar com uma pessoa do Conselho Municipal do Idoso e procurar informações sobre esses grupos, se eles, onde tem grupos cadastrados, grupos de idosos, em quais comunidades. Pronto, e aí Eveline. pode ser que ele tenha um contato maior. Pronto, pode. Porque tem algumas pessoas do Conselho. Sim, pode também orientar, já é uma grande ajuda, né? Isso. Pois, então temos aqui dois encaminhamentos. O IPE e o SESC, que aí eu vou ver com a Maroja, e a Eveline vai falar com alguém do Conselho Municipal e do Idoso, que pode também dar uma luz aí, um encaminhamento para a gente, tá? Então, finalizando, acho que, Eveline, eu vou só abaixar a sua mão, né? Baixar aqui a mão. Então, obrigada pelo comparecimento de todos. Hoje estamos a equipe completa, né? Isso me deixa muito contente. E, veja, a partir dessa primeira apresentação que eu fiz, como a gente fez lá no projeto que a gente teve antes de deficiência, né? No final, as apresentações a gente converteu em texto e publicou como e-book, certo? Então, cada um, por exemplo, eu estou aqui com a minha apresentação.
Aí eu tenho aqui esses conteúdos, é só desenvolver escrevendo num formato de capítulo, né? E aí esse aí a gente vai, e aí no final, quando abrirem o edital lá da PRPG, pela editora da UFPB, aí a gente submete novamente, né, para publicar como e-book, como aconteceu. Assim, não é assim imediato, por quê? Porque a gente termina o projeto, aí tem o material, organiza, aí o resultado vai sair no final do ano, né? Então, geralmente demora um ano, mas a gente pode encontrar outras formas de publicar também, né? Bem, então, é isso. Depois, Carlos, eu vou colocar as sugestões, você pode escolher o seu tema para a nossa. Vamos dizer que é a nossa última reunião de 2024, né? Que vai ser, na última sexta de novembro, porque aí dezembro já fica complicado, e aí depois a gente combina como é que vai ser o retorno, tá bem? Aí é que a gente vai construindo o cronograma de todos os meses até junho, né? Porque julho a gente deixa livre, junho, certo? E, como eu disse, eu estou elaborando ainda, não vai sair nesse número da revista Medicina e Pesquisa do CCM, porque já tem todos os artigos para publicar. Aí eu vou organizar do projeto, né? E eu vou falar com o Eduardo para criar uma sessão sobre projetos de extensão do CCM. E aí a gente também depois convida outros grupos de extensão lá, as pessoas de outros projetos também para publicar lá nessa seção da revista. Então, o primeiro pode ser o nosso, né? Então, eu estou ainda desenvolvendo aí essa publicação. É como se fosse uma notícia. Por exemplo, no projeto da deficiência, várias vezes eu dei entrevista para a Rádio Tabajara, parece, Tabajara, se eu não me engano, para a comunicação, né, lá aqui da UFPB, né, que sai naquele portal, no Correio, né, saiu também uma matéria no portal do Correio. Então, também são formas, né, de divulgação. Então, a gente também vamos tentar colocar essa forma de divulgação lá na nossa revista, ou seja, divulgação dos projetos de extensão do CCM. Bom, então, obrigada pela participação. Até o próximo mês, e por enquanto a gente conversa pelo WhatsApp, né? E vamos cumprir aí nossos encaminhamentos e traremos notícias depois. Boa noite a todos e todas. Tchau, Carlos, Mami, professor Maroja, Eveline e Isabela. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.